Nós temos uma palavra do coração de Deus para a sua vida hoje. E toda vez que eu viajo para algum lugar, eu sempre peço uma palavra de Deus. Quando o avião está para aterrissar, eu peço para Deus uma palavra, né? Para aquele tempo, para aquele momento, para aquele lugar. E geralmente quando o avião está descendo e vai aterrissar, eu recebo uma palavra impressa no meu coração. Só que dessa vez foi diferente. Muito antes de aterrissar, já começou eu senti o Espírito Santo falar para a igreja essa palavra: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E é breve, queridos. Então prepare o seu coração. Se você está andando meio assim, né? Como lá em inglês a gente fala on the fence. Você está em cima do muro. Vem para o lado de Deus, amém? Porque o muro é do diabo, o muro não é de Deus. Vem para o lado de Deus. Se você ainda está buscando uma convicção, saiba que Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E Ele vai buscar uma igreja salva, redimida, lavada pelo sangue de Jesus. E se você faz parte dessa igreja, dê um glória a Deus bem alto agora. Aleluia! Aleluia! Aplauda bem forte o nome do Senhor. Jesus Cristo está voltando, aleluia. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo 116, versículo 10, somente a primeira parte, e eu vou estar lendo da Almeida corrigida, ok? Só a primeira parte do versículo, Salmo 116, versículo 10. Que Deus tenha uma palavra para a tua vida, para o teu coração nesse dia. Na minha tradução, o texto diz assim, e talvez na sua diz diferente, mas fica com... Eu gosto do que essa tradução diz. Fala assim: cri, por isso falei. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante, Senhor, de uma igreja linda, Senhor, uma igreja preciosa, com ovelhas preciosas Tuas, Senhor Deus, que querem receber uma palavra do Teu coração, Senhor. Nós nos despojamos de nós mesmos, Senhor Deus, nós nos agarramos em Ti, Pai, e fazemos uma demanda na unção que está nesse lugar, Pai, e na unção que Tu nos deixa, Pai, para entregar a Tua palavra nessa noite. Fala os corações, Deus visita, Deus transforma, muda vidas, muda, Deus, a história de vidas neste lugar a partir de hoje. Nós profetizamos isso e declaramos em nome de Jesus, amém? E a igreja diz, amém. Esse texto fala assim: cri, por isso falei. Recentemente eu estava assistindo algo na internet e eu vi algo que me tocou. Eu vi um quadro triste, mas ao mesmo tempo que me impactou, onde havia uma mulher deitada numa cama de hospital, e ela não estava dando nenhum sinal de resposta. Ela estava como se estivesse ela estava desacordada, sem movimentos, não mexia os olhos, não mexia o corpo, e aquele quadro muito difícil. E do lado dela, ali ela estando talvez até num estado vegetativo, ou quase ou num coma, e do lado dela tinha ao lado da cama de hospital tinha uma bebezinha, talvez de 2 anos, a filha dela. E a filha não sabia o que fazer, ficava se mexendo assim, parecia até estava sorrindo, não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ela não sabe o que é ter uma mãe que não está presente emocionalmente. E aí, mas ali naquela situação, mesmo tendo uma mulher desacordada numa cama de hospital, e uma criança que não sabe nem o que fazer com aquilo, talvez pensando que a mãe está só dormindo, ali tinha um homem, tinha um marido, tinha um pai, decidido a amar e a crer. E aquele homem, você não via ele fazendo assim: Deus, o que tu fez com a minha esposa? Deus, o que tu está fazendo? Não estou entendendo nada. Sabe o que você via ele fazendo? Diante da cama do hospital, com a esposa dele assim, ó, deitada, sem nenhum tipo de resposta, não atendia nenhum tipo de estímulo. Ele começou a fazer assim, e dançava na frente dela, e tocava o pé dela, e acariciava o rosto dela, e fazia palhaçada. Ele
dando estímulos para ela. E ela lá assim, ó, os olhos fechados, sem nenhum movimento. Uma situação aparentemente impossível, mas havia um homem que cria, e ele continuou, dia após dia, mês após mês. Não sei quanto tempo aquilo aconteceu, porque não fala no vídeo, mas foi muito tempo. E aquele homem insistindo e fazendo palhaçada, e ele acariciava o rosto dela, e ele massageava os pés dela. E aí o que acontece? Pouco a pouco ela começa a abrir os olhos, bem devagarinho, e aí ela começa a mexer as mãos, bem aos poucos. E o que acontece? Devido à fé daquele homem, a crença de que era possível, ela começa a se mexer e eventualmente sai daquela cama, e ela foi completamente restaurada. Glória a Deus! Eu estou aqui para falar para você nessa noite. Deus me trouxe aqui para desafiar você, e essa palavra para você pode ser, e eu creio que deve ser como uma semente, que você deve não somente ouvir e se alimentar e falar, poxa, que glória a Deus, me alimentou. Ou, que nem leite, ou como alguns gostam de picanha. Tem gente que gosta de picanha aqui? Abóbora não, né? Abóbora não. Só picanha. Aleluia. Mas tem palavras que a gente precisa tomar como semente e colocar em prática, queridos. Colocar na terra para ela poder germinar e trazer resultado na sua vida. Essa palavra que eu vou ministrar para você hoje tem o poder de transformar a sua vida. E se você ouvir com os ouvidos espirituais e entender que ela precisa ser colocada na prática, ela precisa ser plantada na sua vida, você vai ter sim uma grande colheita na sua vida, no seu ministério, nas suas finanças, no seu casamento, na sua saúde, na sua família, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então se agarra nessa palavra, amém, queridos? Tem que ficar de olho no horário. Glória a Deus. Cri, por isso falei. Diga comigo, cri. Fala alto. Cri, por isso falei. Aqui nós vemos dois verbos, o crer e o falar. Falar como consequência de crer. Ou seja, há uma sequência. Primeiro você crê, depois você age. Primeiro você crê, depois você fala. Primeiro você crê, e aqui a gente pode substituir qualquer outro verbo que possa vir após uma atitude de fé, uma crença, o que você acredita. Como isso funciona? Cri, por isso falei. Ou pode ser, cri, por isso investi. Cri, por isso corri atrás. Cri, por isso declarei. Cri, por isso profetizei. Cri, por isso dei mais um passo. Cri, por isso perseverei. Cri, por isso fui lá e busquei o financiamento para comprar minha casa. Cri, por isso eu fui e venci aquele medo que me impedia de tomar uma atitude, de buscar uma situação melhor para mim. Cri, por isso pedi a mão em casamento. Tem solteiro e solteira aqui? Levanta a mão bem alto, para todo mundo que é solteiro ver. Gente, vocês estão encabulados? Só tem casado aqui? Cadê o solteiro? Levanta a mão aí. Tem gente que está fazendo assim, ó, com as duas mãos. Tem solteiro aqui? Aleluia. Glória a Deus. Cri, por isso pedi a mão em casamento. Ou cri, vamos simplificar um pouquinho. Cri, por isso tive a coragem de pedir para tomar um café juntos. Cri, por isso orei colocando a mão na cama do meu filho que está desviado. Não sei qual é a situação que você está vivendo nesse dia, nessa noite. Pode ser impossível para você, mas para o nosso Deus não é impossível. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Crença influencia atitudes. Crença influencia comportamentos. E o teu comportamento vai ditar o teu resultado. Às vezes a gente coloca muita coisa na conta de Deus. Se Deus fizer, ou se Deus realizar. Claro, queridos, tudo
a gente sempre fala, se Deus quiser, amém. Mas tem coisas que já reparou que a gente tem coisas que a gente põe na conta de Deus, que na verdade é nossa responsabilidade de fazer? Geralmente não houve um amém muito alto nessa hora. Vou falar aqui para o pessoal que está mais cheio do Espírito Santo aqui. Já viu que tem horas que a gente coloca na conta de Deus coisas que nós temos que fazer? Então, queridos, crie por isso verbo. Crie por isso uma atitude. O que Deus está esperando que você faça? Porque a parte dele ele já fez. 2000 anos atrás, enviando o seu filho na cruz do Calvário para morrer pelo seu pecado. Ele deu a vida do seu próprio filho por nós. E agora, é a nossa vez de andar por revelação, é a nossa vez de escutar a voz de Deus e caminhar em fé. O que você tem crido? Quais são as suas crenças? Eu vou estar falando um pouquinho sobre crença. Que a crença influencia a sua atitude, a crença influencia o seu comportamento. E o seu comportamento vai determinar a qualidade da sua vida. Há momentos que a gente tem que entender isso como uma palavra semente, que você precisa colocar em prática, queridos. Amém? Muitas coisas nós dizemos, mas se Deus quiser, Ele fará. Mas muitas vezes Ele já fez. Ele já fez tudo. O que nós temos que fazer é obedecer, andar por revelação. E nós vamos ter a vida que nós cremos. Aleluia. Diga glória a Deus, igreja. E esse é o título da mensagem de hoje. Você tem a vida pela qual crê. Aleluia. Vou falar de novo. Você tem a vida pela qual crê. Tem gente que já está começando a entender. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente toma uma atitude de fé, a nossa vida hoje, a sua vida hoje, é o resultado da graça de Deus e das suas crenças. Do que você acredita a respeito de Deus como seu Pai. De você acredita sobre o seu potencial em Deus. O que você acredita, ou o que você deixa de acreditar, o que você acredita que é uma crença correta, ou mesmo uma crença errada, influencia o seu comportamento, né? Tantas pessoas hoje tomando decisões erradas, fazendo coisas que verdadeiramente não glorificam a Deus, por causa da sua crença. A pessoa jura que aquilo ali é o que está correto, porque para ela acha que aquilo é certo, mas na verdade não vai levar num caminho que verdadeiramente vai glorificar a Deus, e vai ter um impacto, vai ser uma coisa boa para aquela pessoa, mas a pessoa acha que aquilo é certo. Eu quero estar falando sobre isso. Crenças, o que você crê. Querido, você não é uma vítima das suas circunstâncias. Aleluia! Mas o Brasil agora está assim, a culpa é do governo, é isso, aquilo. Você não é vítima das suas circunstâncias. Pastor, mas o senhor não entende o que eu estou passando. Realmente eu não entendo, queridos. Não tem como a gente saber da vida de todo mundo. Mas tem alguém que sabe o que você está passando. E Ele se compadece das nossas dificuldades. Mas Deus não quer que você viva uma vida de vitimismo. Diga assim: Deus me ama. E eu não sou vítima das minhas circunstâncias. Glória a Jesus. Tem alguém recebendo aqui? Amém? Onde você se encontra hoje, espiritualmente, fisicamente, relacionalmente, sentimentalmente, ministerialmente, é resultado em grande parte das suas crenças, o que você acredita. Pensa aí na sua vida de hoje, como é que ela está? E graças a Deus pela graça de Deus, amém, queridos? Se não fosse a graça, nenhum de nós poderíamos estar aqui. Mas pensa aí na vida que você vive hoje. E eu queria fazer uma pergunta pessoal, porque eu já tive que fazer essa pergunta para mim algumas vezes. Você está feliz com a sua atual condição? Não estou falando de Cristo, da sua vida com Jesus, amém? Essa está uma bênção, em nome de Jesus. Mas você está feliz com o seu resultado atual?
Alguém pode dizer assim: pastor, eu creio que tem mais para a minha vida. Levanta a mão agora, eu quero ver. Eu creio que Deus tem mais para mim. Olha só que legal. Esse é o primeiro passo. De você não se acomodar, de você não tolerar, e não, porque algumas coisas que já está acostumado, porque tudo que você tolera, você aceita, e tudo que você aceita, fica do mesmo jeito na sua vida. Tudo que você tolera, você aceita, e tudo que você aceita, permanece do mesmo jeito na sua vida. Você precisa ficar um pouco desconfortável, e começar a questionar algumas das suas crenças, e não me refiro à sua fé em Cristo, essa tem que ser inabalável, amém, queridos? Eu quero me referir a crenças erradas que nós temos, ou adquirimos ao longo da nossa caminhada. Quantas pessoas já ouviram dos pais: ah, você é um burro, uma burra, ah, você é a ovelha negra da família, não vai dar em nada, você é isso, aquilo, outro, e aquilo entra como uma seta, e começa a criar raízes dentro da gente. E aí você vê, aí vem uma oportunidade para a pessoa, um emprego melhor, um trabalho, um business, algo assim que vai fazer a sua vida dar um salto, amém? E aí você pensa: ah, mas eu sou burro, eu sou burra. Ah, mas eu sou a ovelha negra da família. Eu sou aquele que nada dá certo. Está amarrado em nome de Jesus. Você é um mais que vencedor. Você é um campeão. Você nasceu para vencer. Você vai fazer tremendas coisas em Deus, nesse lugar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, as nossas respostas positivas ou negativas na vida tem tudo a ver com o que nós acreditamos de nós mesmos. Aleluia, a presença do Espírito Santo está nesse lugar, queridos. Eu falei para vocês que essa palavra ia ser semente. Não é uma palavra que a pessoa levanta e começa: aleluia, estou sentindo. Não, não é nada disso. Essa palavra você agarrar, escutar de novo e começar a plantar. Deus, eu creio que tu tens mais para a minha vida, Senhor. Eu creio que tu eu não nasci para ficar sozinho. Eu creio, Senhor, que a minha família está experimentando a tua cura. Eu creio, Senhor, que o meu lar está restaurado. Eu creio, Senhor, que o meu ministério, Senhor, Deus vai ser tremendo na tua presença. Tem que crer, porque você já reparou. Você sabe o que é não acreditar. Você que está inconformado com a sua situação atual, você que levantou a sua mão e disse assim: eu não quero, eu sei que Deus tem mais para mim. Vai precisar mudar algumas coisas. Quantos podem dizer amém? Amém? Nós temos a vida pela qual cremos. Ai, pastor, mas tem coisas que acontecem com a gente que a gente não controla. Amém. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você não pode controlar tudo que acontece com você, mas você pode controlar sim as suas crenças. Diga comigo, crenças. Já reparou? Você já viu uma criança que você fala assim para a criança uma coisa, dois filhos, você fala uma coisa para um filho, ele se desmonta, ele começa a chorar, começa a ficar todo triste. Você fala a mesma coisa para o outro filho e começa a dar gargalhada, acha engraçado. Já viu? Por quê? São personalidades diferentes, eles estão acreditando de forma diferente. Então você precisa estar ciente e começar a questionar quais são as crenças erradas que eu adotei para a minha vida e que tem me impedido de crescer e ir mais longe do que Deus tem para mim. Porque eu creio, pastor Diego, que nesse lugar Deus vai levantar missionários. Eu creio que nesse lugar Deus pode levantar tremendos homens e mulheres de Deus que vão impactar essa nação e o mundo para a glória de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Lá em New Jersey, né, quando a gente chegou em New Jersey, na verdade antes disso, uma vez eu fui convidado para ministrar uma palavra lá, e quando o avião estava descendo, eu pedi: Deus, qual é a palavra para essa igreja? E aí eu vi claramente, milionários. Eu falei: Deus quer levantar milionários aqui? Os meus irmãos de New Jersey sabem, né? E eu falei: não sei, eu estou visitando aqui, mas eu creio que Deus quer levantar milionários aqui. Queridos, tem um irmão lá que 12 anos atrás ele estava na rua, ele não tinha uma casa para morar. E hoje ele tem um business, está prosperando. E ele está a caminho, queridos. E tem outros lá que estão agarrados nessa palavra. O que te impede de prosperar? O que te impede de ter uma família linda e abençoada?
O que está te impedindo? É possível que sejam crenças erradas que você tem a respeito da sua própria vida, da sua saúde, da sua casa, das suas finanças. Aleluia. Mude as suas crenças erradas, você vai mudar a sua vida. Mude as suas crenças erradas, você vai mudar a sua vida. Tem gente que está solteira há anos, aqui não, só em outros lugares. Está solteira há anos e a pessoa fala assim: Deus, a irmã da igreja é mais feia que eu e já casou. E eu estou aqui encalhada, Senhor. E aí chora, fica triste, fica emburrada. Mas sabia que reclamação não muda o coração de Deus? Você já reclamou pra caramba, muda essa história. Muda esse quadro, começa a falar palavras de fé. Estou indo meio adiantado aqui. Mas muda essa forma de pensar. Declara assim: Deus tem um marido tremendo para mim. Amém, glória a Deus. Solteiro, cheio do Espírito Santo, dizimista, que você não quer ladrão não. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Queridos, a crença é muito importante. Eu lembro quando eu tinha uns 12 anos de idade lá em Porto Alegre. Para vocês que não sabem, eu sou gaúcho e americano. A minha esposa me chama de amerigucho. Eu tinha uns 12 anos e lá na minha cidade, no nosso estado, eles fizeram um concurso de uma redação de Natal. E aí todo mundo que escrevesse a redação, quatro crianças iam receber o prêmio. E você sabe que eu acreditei que eu podia ganhar aquele negócio? Eu acreditei. Criança é assim, eu acreditei. Sabe o que eu fiz porque eu acreditei? Se escrevesse a redação, podia ganhar o prêmio. Sabe o que eu fiz? Escrevi a redação. Fui lá, escrevi, caprichei, fiz um negócio legal, caprichei, mandei, botei no correio. Um dia, o telefone liga, batem na nossa porta, no apartamento lá que a gente morava, e chegou lá o hipopótamo lá da loja. Tem um menino aqui que ganhou o prêmio, viagem para Disney, tudo pago, dinheiro, Miami. É a primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, foi de graça, queridos. 4 crianças de 50 mil que mandaram redação. E se eu tivesse pensado assim: mas tem 50, muita gente vai mandar isso. A chance que eu tenho é zero, praticamente zero. Aí não teria mandado, não teria tido essa experiência. E eu quero te perguntar uma coisa, que vou chegar até mais pertinho aqui de vocês. Que vida você poderia estar tendo hoje, se você tivesse lá no passado acreditado que podia ser melhor? Mas não vamos ficar só nisso não, porque aí a gente ficaria triste. Que vida você pode ter daqui a uma semana, um mês, um ano, alguns anos, se você começar a crer que pode ser muito mais em Deus, se você crer que Deus pode te usar muito mais, se você crer que tudo é possível para o que querer, que você crê que essa pessoa que está no leito do hospital pode se levantar dali sim, porque para elas Jesus foi crucificado também. E você ter fé de ir lá e orar por essa pessoa, como a palavra de Deus diz, e ver o inferno ser levantado daquela cama. Aquele marido que eu citei, eu não sei nem se ele era evangélico, mas ele creu. E sabe o que ele teve? Um milagre. Quantas pessoas Jesus Cristo falou para elas assim: olha, eu te curei, vai em paz. Ele falava assim: vai, a tua fé te salvou. A sua fé. Tem fé aqui? Tem que falar com mais convicção. Tem fé aqui? Ei! Esse povo, cara de leão, é um povo de fé. Querido, isso aqui a gente está vendo um milagre. Um homem com uma visão acreditou ousar quando tinha muita gente fechando as portas e achando que tinha que ficar enclausurado, guardado, preso. Um homem de fé creu. E olha, você está vendo a manifestação de uma visão
ele creu, e nós estamos desfrutando disso, queridos. Esse é o poder da crença, poder de fé. Eu lembro que meu pai, quando chegou nos Estados Unidos, ele tinha um desejo de ser caminhoneiro na América, e é uma profissão lucrativa, mas ele tinha ouvido uma pessoa falar: ih, caminhoneiro, você nunca vai conseguir, blá blá blá, e botou um monte de pilha fraca no meu pai. Sabe o que aconteceu? Ele não foi ser caminhoneiro, ficou anos andando no mesmo lugar. Quantos aqui, eu creio que muitos aqui, né, nós temos uma família linda aqui de pessoas, mas quantas pessoas aqui, mesmo sendo salva por Jesus Cristo, mesmo sendo lavado pelo sangue de Jesus, você está a caminho do céu, mas você está vivendo uma vida ainda aquém do seu potencial em Deus. E não é porque Deus não quer, é porque você acreditou que era só isso que era para você. E também não estou falando para você ficar aqueles caras que ficam, como é que diz? Coração soberbo. Não, Deus falou que vou ser cantor, e aí fica inventando que vai cantar, que vai arrebentar, o cara não canta nada, não faz nada. Não estou me referindo a esse tipo de coisa. Estou falando de uma convicção verdadeira, que Deus realmente colocou. Porque Deus dá desejo no nosso coração, queridos. Outra experiência pessoal de crença. Quando cheguei nos Estados Unidos, anos atrás, quer dizer, eu era adolescente, ainda tinha cabelo naquela época. Cheguei lá, magrão, fui pegar meu primeiro emprego. E eu tinha tinha diploma técnico de publicidade aqui no Brasil. E eu queria ter emprego na minha área, mas chegando lá o inglês não era muito bom, mas na verdade eu não tinha crença de que podia. Então eu consegui um emprego na época de faxineiro numa loja de departamentos. E lá vai eu limpar chão, passar o aspirador de pó por 4 horas. É pesado o negócio, para um magrão que nem eu era. Gente, eu fiquei bom nesse negócio. Até hoje, para mim, aspirador de pó, eu consigo. E limpar lixo, tirar lixo, limpar banheiro. Queridos, misericórdia, o que eu já vi em banheiros. Não vou nem entrar em detalhes. Mas você imagina, uma vez me ligaram. Tem um problema aqui, faxineiro, vem aqui. Eu fui lá limpar, queridos. Era época de Natal, a loja estava cheia. Eu não vou descrever em detalhes, mas parece que a pessoa não sentou onde era para sentar. Ela deve ter feito de pé o negócio, porque tinha detritos na parede, no chão, tudo menos o vaso ali. O negócio foi violento. E eu lavando aquilo, limpando. Deus, por que eu estou fazendo isso, Deus? Porque todo mundo da minha vida, eu quero ser publicitário. Eu quero trabalhar com gráficos. Reclamar não faz Deus mudar nada na sua vida, querido. Porque eu tinha reclamado já bastante e nada mudava. O que precisou para mudar? Crer. Mas não foi bem assim. Depois do segundo emprego, trabalhando em loja também. Aí um dia minha irmã, e eu não achava que eu tinha inglês para trabalhar num emprego de vendas, alguma coisa, que até que seria melhor, né? Nada contra todo tipo de profissão honrável, é uma benção, queridos. Mas eu acreditava que podia fazer mais. E aí eu comecei, mas eu não tinha inglês para aquilo, eu achava assim. Um dia minha irmã chega falando assim: eu fui contratada pela JCPenney, é uma loja de departamentos. A pastora deve conhecer, os pastores aqui. Fui contratada por uma loja de departamentos. E aí ela falou, e eu pensei assim: peraí, eu sei que o meu inglês não é tão bom, mas o dela é pior e ela conseguiu o trabalho. Eu comecei a crer que era possível. Sabe o que eu fiz? Fui lá na loja, fiz entrevista. Na hora que a pessoa que estava me entrevistando falou: e aí, fala das suas qualidades. Aí eu falei umas coisas e falei assim: eu tenho o meu inglês, eu tenho um sotaque bonitinho. Falei assim. O que eu fiz? A crença mudou. Em vez de olhar: não, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho inglês, eu não vou fazer, eu não vou, eles vão rir de mim, whatever, como é que fala isso? Qualquer coisa. Aí eu falei, o meu inglês é bonitinho, tem um sotaque bonitinho. Sabe o que aconteceu? Consegui um emprego. E é assim com toda decisão que a gente faz, querido. Para você viver o melhor de Deus, você precisa crer que é possível. Você precisa acreditar e mudar as crenças erradas.
Tem crenças que nos limitam, crenças erradas que nos limitam. Tem crenças que a gente tem arraigadas às vezes dentro da gente. E se eles me rejeitarem? Aí você não tenta. Mas eu tenho medo de não gostarem de mim, de me rejeitarem. Aí você passa a ser uma pessoa falsa, você finge para as pessoas gostarem de você. E no fundo, no final de tudo, elas acabam te deixando de qualquer jeito, porque ninguém gosta de andar com gente falsa. Lá nos Estados Unidos, no high school, né, no segundo grau, tem muito disso. Os jovens fingindo ser o que eles não são, para serem aceitos. Aleluia. Tem pessoas que têm medo e fobias de um monte de coisa. Medo de ir para, de se lançar. Medo de ir para a praia. Medo de... Fala aí alguns aí que as pessoas têm. Está amarrado em nome de Jesus, mas tem todo tipo. Medo de aranha, medo de cobra, medo de sair na rua, medo disso. E o que acontece com o medo? Se você anda por medo, queridos, o medo é um espírito, como o apóstolo Ezequiel diz. E como tal, ele precisa ser resistido. O medo não pode ser motivação para a sua vida. Nós andamos pelo amor, nós andamos no Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? O medo não pode ser motivação. Se você detectar que tem medo, tem que resistir a esse negócio. E fazer mesmo que você esteja sentindo temor. Vou dar um exemplo. Minha esposa nos Estados Unidos, quando ela tinha maior preocupação e temor de traduzir o inglês. Ela não falava inglês perto de mim. E ela está com o inglês cada vez melhor. Mas ela tinha todo aquele negócio, o que ele vai pensar, o que eles vão pensar de mim. Tem alguém assim aqui nesse lugar que pode levantar a mão assim? Tinha, né? Tinha. Vocês todos estão mudando a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Sementes. Aí, ela não queria traduzir. Tinha uma irmã na igreja que traduzia, fazia a tradução das palavras e pá. Aí o que aconteceu? Um dia essa família sai da igreja e deixa a gente sem tradução. E aí logo em seguida vem a pandemia. E aí todo mundo dentro de casa. E os irmãos precisavam de ter palavra para ser alimentados naquele período. Tinha irmãos que só falam português, outros só falam inglês. E agora? O que a minha esposa fez? Ela amou. Ela falou, meus irmãos não vão ficar sem palavra. Eu vou traduzir. E a gente na pandemia começou a ministrar palavras. Aleluia. E ela traduzindo. Venceu o medo pelo amor. Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Xaralabaraba cantararabai. Aleluia. Se a sua situação financeira, emocional, familiar, não está como deveria ser, você precisa renovar e mudar sua mente, mudar e começar a abrir mão de algumas crenças falsas e erradas que você adotou. A solução não é terminar casamento, a solução é trabalhar no casamento. Com fé, com segurança, com firmeza em Deus. A sua situação tem jeito, amém, queridos? Deus está falando com alguém aqui. Quem sabe você está pensando, não dá mais, não aguento mais. Vai mais em frente. Aleluia. Vamos em frente então. Até mesmo o futuro da nação é impactado pelas nossas crenças. Sabia disso? Lá nos Estados Unidos, às vezes eu vou para o trabalho, né, eu passo por casas e mais casas, né, e você vê uma bicicleta no quintal de uma família e uma bola ali, e você vai para o trabalho. 8 da manhã, sai 5, 6 da tarde, a bola e a bicicleta estão lá ainda. Por quê? Porque a crença influencia comportamento. E comportamento influencia as nossas resultados e a qualidade da nossa vida. A crença de um influencia a vida de outros. E a crença do todo influencia a vida de todos e também de um. Quem está entendendo, diga amém. Eu lembro que quando a gente foi para a Disney, a mulher que como é que diz? A guia turística, ela falou assim, uma vez eu fiquei horrorizada, porque eu cheguei lá nos Estados Unidos, lá em Miami, e ela dizendo assim, eu nunca esqueço essa história, ela falou,
Aí tem aqueles lugares, aquela caixa onde você abre e tem um monte de jornal, você põe um dinheirinho e tira o jornal. Quem já viu nos filmes, né, aquela caixa do jornal, tal. Põe a moedinha ou mais, aí puxa, aí pega, todo mundo pega um jornal e sai, tá? Isso era antigamente. Ela disse que ficou horrorizada, ela tinha um grupo de, era empresários, tinha políticos, tinha como é que é, médicos, doutores, tudo no grupo de turismo na América. Todo mundo, né? Chegou lá, um cara foi lá, um dos pessoal do grupo botou a moedinha, pegou um jornal, eles avançaram na caixa. Não, deixa isso aberto. Todo mundo pegou um jornal e saíram, pegando de graça, né? Aí no primeiro lixo, viu como as crenças influenciam a nossa vida? Até mesmo a situação do nosso país. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: a sua mudança começa com você. Alabaxandarabarai. Cri, por isso falei. Tem pessoas aqui que precisam tomar um passo de fé. E não estou falando inconsequente, nem presunção. Amém, queridos? Faça tudo debaixo de uma orientação dos teus pastores. Obediência. Amém, queridos? Você tem pastores sobre a tua vida. Mas tem pessoas que têm que dar um passo de fé. E Deus me colocou aqui para te desafiar, queridos. Para botar essa palavra colocar a tua vida em ordem. Colocar essa palavra em ação na sua vida. Vamos na direção de, como é que se diz em português? Wrap it up. Juntar tudo isso agora e também fazer como é que a gente vai resolver isso. Tem alguém aqui que quer mudar a sua forma de pensar errada e transformar o seu futuro? Levanta a mão. Amém? Algumas pessoas têm. Lembrando que a sua crença influencia a sua vida pessoal, as suas finanças, como você, a sua saúde, influencia várias áreas da sua vida. Vamos lá. Como podemos mudar nossas crenças erradas? Eu vou citar sete pontos rapidamente. E se você tiver condição de anotar, amém. Se não tiver, você escuta de novo essa palavra, anota e começa a colocar em prática, amém? Como podemos mudar nossas crenças erradas? Número 1, tenha a sua mente renovada. Renova a sua mente, queridos. Renova a sua mente. E como é que você faz isso? Na palavra de Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Queridos, é renovando a nossa forma de pensar, que as nossas crenças são transformadas de crenças erradas, que não estão te ajudando, em crenças que vão glorificar a Deus e vão trazer resultados produtivos e melhorar a sua qualidade de vida. Amém? Tenha sua mente renovada. Número 2, mergulhe na palavra. Tem que ler o livro, queridos. Tem que ler esse livro. Tem que ler. Tem que memorizar. Tem que meditar na palavra. Tem que buscar. A Bíblia diz em Isaías 34:16: buscai no livro do Senhor e lede. O que dificuldade você está enfrentando na sua vida agora? Tem alguma coisa no livro, na palavra, que você pode buscar, ler e começar a renovar o seu entendimento. E aí você começa, número 3, não somente ler a palavra, mas declarar a palavra. Tem que declarar a palavra. Eu lembro, o apóstolo está aqui, glória a Deus, aleluia. Eu lembro quando eu conheci essa linda igreja, quantas pessoas tinham o hábito de declarar a palavra. Nós precisamos declarar a palavra, queridos. Quando as coisas vêm na sua vida, o que sai da tua boca? Reclamação, murmuração? Ou sai a palavra de Deus? Tem que falar essa palavra, porque morte e vida está no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto, tanto para a morte ou para a vida. Então você tem o poder na sua língua. Põe a sua língua assim no meio da boca assim. Já está põe assim nos dentes assim. Esse negocinho aqui tem o poder de transformar a sua vida.
de declarar palavras de vida, sabe, a língua ela funciona como um caminho no meio de uma floresta. Você declara e não tem nada ali, mas o que acontece? Você declara e começa a se abrir um caminho, e eventualmente aquilo se transforma numa estrada. Eu citei aqui a visão que o apóstolo deu da cidade do leão. Isso aqui é algo tremendo de Deus. Foi declarado, e sabe o que aconteceu? Manifestou. Deus está mudando pensamentos aqui. Você tem botado a culpa em Deus para muita coisa. Para com isso. Creia, creia, creia. Declare a palavra. Número 4 de 7. Saiba que você é amado. Diga para mim, não diga para mim agora, diga bem alto: eu sou amado do Senhor. Eu sou amado. Quando você percebe que você é amado, você começa a ter atitudes compatíveis com o amor e não com medo. E naquele amor você vai lançar fora todo medo. Você vai vencer aquilo que tem te atacado, tem te prejudicado. Eu creio que tem pessoas que você está aqui hoje e você tem visto alguns resultados na sua vida que você não quer e não gosta. Você vai começar a andar no amor, e o amor vai lançar fora o medo, e através dessa ousadia, você vai sim conquistar coisas que você jamais pensou que era capaz de conseguir, porque Deus é amor, e Ele está em você, Ele está com você. Glória a Deus. Número 5, o medo é um espírito, e como tal ele precisa ser resistido. O perfeito amor lança fora todo medo, então você vai ter que combater isso. Mas eu tenho medo. Não, tu não tem medo. Medo é espírito. Você não tem medo. Você tem o Espírito Santo, que é o espírito de poder, amor e moderação. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Tem que sair palavra de vida da sua boca. Declare palavras de vida. 2022, Deus falou para mim, eu senti impresso no meu coração, falei para minha esposa, eu creio que Deus está nos dando nesse ano, nosso ministério vai ter um alcance internacional, vai alcançar nações. Ela, ok, amém, ela ouviu. No mesmo ano, um pastor me procurou na internet, ele procurou pela internet, porque ele estava orando e Deus falou para ele, estava orando e teve uma visão, um sonho de Daniel na cova dos leões, e ele falou assim: Deus, o que é isso? E Deus falou para ele: procure na internet a igreja cara de leão. O cara está no Quênia. E aí o que aconteceu? Ele nos procurou, e a gente está discipulando, mentorando ele, já vai fazer 1 ano em agosto, queridos. Essa igreja, nós fomos chamados para alcançar as nações, queridos. E ele só fala inglês. Ele está recebendo mentoria em inglês, e ele fala para a gente: eu escuto as palavras de vocês e eu vou e prego aquela palavra na minha igreja. Olha que coisa linda, queridos. Você faz parte disso. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: creia melhor. Acredite que é possível. Estou quase terminando, mas vamos lá. Acredite que é possível é o 6º item. Porque se você acreditar que é possível, para você vai ser possível. Mas se você não acreditar, para você, apesar de ser possível, não acontecerá. Por quê? Porque você não acreditou que era possível. Se creres, verás a glória de Deus na tua vida. Você vai ver a glória de Deus. Tem pessoas que ficam olhando para cá, para lá, ficam olhando para aqui. Você tem a vida que você crê, que você acredita. Tem pessoas que vêm para a igreja, às vezes ficam olhando o problema, ficam olhando para a roupa do irmão, como é que está aquilo, que está aquilo outro. Para com isso, olha para o Senhor. Creia na palavra que é ministrada do altar. Essa palavra vai te transformar, vai mudar a sua vida. Se você acreditar, para você vai ser possível. Eu não vou fazer o exemplo aqui, queridos, mas uma coisa que eu sempre quis fazer, sabe aqueles ginastas que fazem aquelas piruetas, faz estrelinha, faz um monte de coisa. Sabe o que eu estou falando? O pessoal que vira. Tem alguém que sabe fazer estrelinha aqui? Ginastas? Não vou chamar no altar, não se preocupe.
Tem gente aqui. Cara, eu achava aquilo legal. Como é que a pessoa consegue virar e dar cambalhota e pular e fazer aquilo tudo? Sabe de uma coisa? Eu nunca conseguia fazer aquilo. Por quê? Vamos ver se vocês estão escutando a palavra. Por que eu não conseguia? Porque eu não acreditava. Na hora de fazer os movimentos, vamos lá, eu vou fazer. Antes de botar a mão no chão, eu já sabia que não ia conseguir. Eu acreditava que não ia conseguir. Aí sabe o que acontecia? O movimento era só o bastante para eu não me esborrachar. Está entendendo? Escute com ouvidos espirituais. O movimento era só para não me esborrachar. Aí o que acontecia? Um vexame. Não tinha nada de acrobacia. Por quê? Porque o movimento era só para não se machucar. Tem pessoas que há anos, você não ousa, você não dá um passo de fé, porque você está mais preocupado com o que os outros vão pensar, está mais preocupado de não se esborrachar, do que de crer que Deus pode e vai fazer a obra na sua vida, na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças, no seu ministério. Creia, queridos. Acredite que é possível, porque se você acreditar, para você vai ser possível. Mas se não acreditar, para você não vai acontecer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E finalmente, e estou concluindo. Aleluia, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Você veio aqui para ser desafiado, queridos. Esse lugar é um lugar de fé. Esse lugar é um lugar de fé. Quantas vezes a vida do apóstolo me desafiou a acreditar. Aleluia. Último item, número 7. Entre no lugar secreto. Entre no lugar secreto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo é o lugar secreto. É o seu a sós com Deus. É aquela conversa franca que você tem com Ele. Aleluia, eu sinto o Espírito Santo nesse lugar. Está se movendo. Você está sendo desafiado a mudar. Aleluia. Não se conforme, queridos. Entre no lugar secreto. O que é isso? É o seu tempo a sós com Deus. Eu não sei como é aqui, mas lá nos Estados Unidos é muito assim. A gente tem uma vida muito corrida, a gente trabalha muito. Muitos recebem por hora. E tem que trabalhar, não tem tantas férias como no Brasil. É complicado, queridos. Mas já reparou que se você sai de casa sem dar uma palavra com Deus, o seu dia é diferente. De quando você sai, passa alguns minutos e fala: Deus, eu te amo, eu te adoro, eu preciso de ti, Senhor. Eu te busco, fala comigo. E abre a Bíblia. Querido, cultive o lugar secreto. Cultive o seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque era ali naquele lugar secreto, naquele momento que ninguém está te vendo, que Deus vai falar com você, que Deus vai te falar quem Ele verdadeiramente é. Ali naquele lugar secreto, Deus vai dizer quem você verdadeiramente é. Não é quem, de repente, o professor que falou contra você, ou que de repente algum parente, algum amigo que deu uma palavra contra a tua vida, uma seta do Satanás. Você vai ouvir de Deus: meu filho, você é meu amado. Meu filho, minha filha, você é uma filha gloriosa. Meu filho, eu te amo. Meu filho, eu tenho uma linda obra para fazer na tua vida. É no lugar secreto que você ouve essas coisas.